Salve, 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 galera, tudo beleza? Eu sou o Gringo TV. Hoje vamos reagir ao vídeo que o Igor 3K tá expondo o contrato do Monark e respondendo ao Sacane ao mesmo tempo. Lá do Talk Flow, lá, se inscreve lá. Demos a nossa opinião no primeiro vídeo, vamos dar a nossa opinião nesse segundo, porque obviamente sempre tem que ouvir e escutar os dois lados, tá bom? Esses vídeos que vocês estão assistindo são vídeos que eu estou reagindo em live, então você pode vir na live, comentar, trocar uma ideia, um papo e dar a tua própria opinião sobre isso, beleza? Chega lá com nós. Bora pro vídeo. Esse aqui não é um vídeo resposta, esse aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar... Eu vou colocar em 1.25, senão tadinho do meu ADM. Meu ADM não, meu editor. Então bora. Pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e essa é... eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós, e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Beleza. Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba, ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão, e em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, eu lembro que teve essa parada aí, o Igor 3K, ele já fazia umas paradinhas na época. Eu lembro que eu acompanhava muito o YouTube em questão de jogos, essas paradas, né? E eu lembro que, tipo assim, ele tava em ascensão no GTA, no Mario, nesses outros jogos aí. E, tipo assim, o Monark não tirou ele da merda. Obviamente ele não era reconhecido, o Igor tava na bolha dele. O Monark já tinha estourado a bolha, porque todo mundo conhecia o Monark. Cara, já a ideia do Flow, eu já não sei. Pode ser que... vamos ver, né? Vamos ver. Cara, é uma boa ideia. Mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez. Meu cafezinho, e ele falava, ele gostava muito de Jordan Peterson, ele tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo. Ele já tinha largado o canal dele, né? Que... agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e tava guardado, tava no PayPal, tava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele tava numa pira meio esquisita porque ele tava vendo que ele não tava fazendo dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha do que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou essa parte demais eu não sei. Eu tinha o contrato no Facebook que, por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar ele e o Gian as cadeiras lá no Santos Clube. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre, porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei nada é uma das coisas mais absurdas que... Eu acho, a minha opinião, o Igor, ele não é que não tem agregado, ele agregou muito e até que então o Flow se manteve em pé por causa do Igor. Ele conseguiu manter o império, querendo ou não, Flow. Flow, obviamente, não tem aquela relevância, aquela gigantesca relevância de quando tava o Monark, porque o Monark era o loucão da parada. Só que, querendo ou não podemos tirar o mérito do Igor 3K em questão dele ter se mexido pra continuar com o Flow. O Flow poderia realmente ter acabado, gente. Talvez não teria acabado, pode ser, mas poderia ter ido de
de mal a pior. Apesar das merdas do Monark, o Igor teve que segurar muita bomba nas costas por causa do Monark. Isso sim, ele teve que segurar as bombas, entendeu? Voltando o discurso, pra quem não pegou, o Monark falou que o Igor não tá pagando ele e não tá contribuindo aos contratos. Talvez tem gente que não lembra desse vídeo, que foi essa semana, esses dias, que saiu o Monark falando no podcast dele que o Igor não tá pagando os contratos que eles estipularam e tal. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu reagi, que eu comentei, que eu dei a minha opinião aqui no cardzinho aqui de cima, beleza? Mas eu acho que também o Igor, que ele, obviamente, ele poderia continuar pagando do jeito ou refazer um contrato com o Monark e falar assim, mano, aqui, é assim, vai querer assim, vai querer assado? Querendo ou não, o Monark ficou na merda, porque ele falou muita merda, mas o Igor não pode deixar de não pagar o que ele tem que pagar e, querendo ou não, o Monark vendeu a parte dele preço de banana, né? Por 10 anos, 10, 15 anos divididos, né? Parcelado do parcelado. Dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que tava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, não, ele não fez sozinho, óbvio. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes... Eu acho que talvez não. O Monark só saiu pelas burrices dele, ele falou muita merda e não tem o que dizer, velho. Não tem o que dizer, ele falou muita merda, ele fez muita merda. Então, tipo assim, ele se destruiu, o Monark se destruiu e continua, mano. Mas nada tira o fato do Igor ter que pagar, tem que pagar ele, velho. Vamos entrar no conceito disso aqui? Querendo ou não, o Igor tem que pagar a parte do Monark. Só que ele fez merda e, obviamente, o Igor teve que segurar muita ponta pro Flow não ter acabado. E querendo ou não, eu acho que o Igor é muito foda pelo fato dele ter segurado as pontas, porque não tem só ele trabalhando aí, tem muitas outras pessoas que estão trabalhando que ninguém vê, mano. Quanta gente, pai de família, não tá trabalhando atrás do Flow? Querendo ou não, o Flow é uma marca, não é só um canal do YouTube. E o Monark fez muita merda. Poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu... Não teria como manter o Monark no Flow, mesmo se mantesse, vai saber se o Monark faria mais merda, ou fizesse mais merda. Então fizeram certo. Então, sim, em questão corporativa, fizeram certo sim, só que a questão é, eles têm que pagar o Monark, né? Eu acho que a tecla que ele tá tocando mais é a questão que o Igor não tá pagando ele, entendeu? E não tá pagando corretamente. Só que o Monark não pode chorar do fato dele ter saído do Flow, porque é culpa dele ter saído do Flow. Não é culpa mais de ninguém. Ele que cavou a própria copa. iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no... Sim, tem que pagar enquanto tiver algum contrato por um tempo determinado. Sim, que são 10 milhões, se eu não me engano, que foi parcelado. O cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil, a gente teve tweet do ex-presidente do Brasil, teve cobertura na mídia, na grande mídia, teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react, teve jornal do mainstream ligando pros meus convidados e tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que tava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato pra fazer transmissão de futebol, a gente perdeu contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né?
Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, Sim, a gente tava agora, aqui debatendo agora vamos entender a parte do contrato. Vamos entender a parte do contrato. o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente tava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia, pra todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, a gente não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow, entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o Bem Bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Bom, você lembra do quando eles estavam em cima. Foi uma subida avassaladora. Flow foi uma subida avassaladora. Eles foi tipo assim, subiu. Cara, foi só um penhasco. Eles caíram. Por culpa de uma pessoa só. E o Monark não pode falar, não foi culpa. Foi culpa dele. Pronto, ele acabou com tudo. E sim, nesse fato, o Igor tem razão, mano. Ele teve que segurar toda a bronca de tudo. É foda. Eu até entendo a parte dele. Se você quebra o contrato, por exemplo, você tem que pagar multa pra quem te contratou pra fazer a propaganda. Entendeu? Nossa, eu nem imagino como que foi, mano. Nem imagino. Mas eles podiam ter continuado e tal com o Monark lá nos baixos. Não tem como. Basicamente comprou na alta, vendeu na baixa e teve que começar do zero. Igor foi um gênio em não ter desistido. Teve visão, muita fé, que ainda tem leite pra tirar da pedra. Não, nisso ele foi inteligente pra porra, mano. Querendo ou não, ele sabia que ele tinha uma marca Flow, que tava no hype absurdo antes da queda livre. Ele só foi inteligente em questão de segurar tudo até a poeira baixar, entendeu? Seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci. Isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim, mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi a gente vê até que junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo. Foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época. Mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo. Até que teve a live do argentino lá. E ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali. E ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5 mil para ele, porque a gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os R$50 mil. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga 2 anos e meio, religiosamente, todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez a gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo.
Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca pra mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que tá previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava pra pagar o valor de 50 mil reais pro Monark, eu consegui, ao longo desse tempo, 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa, e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, não, acho que erraram. Na opinião, ele foi gênio, ele conseguiu, mano. É mérito dele, mais ninguém, mano. Tipo assim, em questão de, obviamente, tem outras coisas. O Jean também ajudou pra caramba. Teve outras pessoas nos bastidores que ajudou pra caramba. Só que, tipo assim, ele que colocou o peito na frente da bala e foi aguentando os rojão atrás de rojão, velho. Não tem outra coisa. Tipo assim, as ideias que ele tá passando aqui, cara, cai por terra muita coisa que o Monark falou no vídeo anterior, entendeu? Que tá aqui no cardzinho aqui, ou na descrição do vídeo aqui, tá o vídeo anterior que nós reagimos. Mas, tipo assim, querendo ou não, obviamente ele tem que continuar pagando, não tenho o que dizer, mas o Monark sempre piora a situação. Sempre piora. Um contato. Bom, primeira coisa, ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Jean, as nossas redes sociais, né? Todas operam de jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lá. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro, e portanto não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí com essas duas mensagens ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Jean, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número e não avisou ninguém. E aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu. O Monark é fim de carreira. Começou a falar loucura, pensar em um monte de merda, achando que estava tudo certo no ponto de vista dele. Enfim, o Monark. Cara, não vou falar que é a mamonha que ele fumou muito, mas, tipo assim, é a questão do extremo do pensamento dele. Ele acha que o extremo tá certo do jeito que ele pensar. Mas a vida tem lei, tem regras, tem o jeito de fazer, mano. A sociedade tá aí e tá perdurada 2000 anos a sociedade, ou até antes. Então, ou você dança conforme a música, ou você se lasca. Eu não acho que o Monark seja fim de carreira. Eu acho que ele é um... Tipo assim, eu acho ele muito legal como não artista. Como personagem. Eu acho o Monark da hora. Mas, como pessoa... Cara, eu não teria do meu lado. Sinceramente, uma pessoa bem louca da cabeça. É muito louca da cabeça, o Monark. Ele realmente precisa de ajuda. Sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet. Até alguém confiar nele pra ter um projeto
projeto vai demorar porque ele é banido até no limbo. Ele é banido de todos os lugares. Agora vamos ver a questão do Serjão aí também. Sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque tava uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber. Mas ele já recebeu sem vir aqui, várias vezes. Do Serjão, chat, eu não sei, eu não vi essa treta, essas coisas do Serjão. Fiquei sabendo que ele falou do Igor, que ele ficou do lado do Monark. Só que eu não acabei vendo nada. Tipo assim, pra mim não me interessava muito. Eu queria saber coisas do Monark, né? Porque foi a questão do primeiro vídeo que nós assistimos e nós demos a nossa opinião. Então aqui do Serjão, que eu vou ficar mais isento, vamos só assistir. Se tiver alguma coisa pra falar, nós vamos falar, beleza? Tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou de marcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, 1 episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece, no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou pra destruir o programa, quando, na verdade, o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas pra pôr no canal. E, inclusive, essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar pra criar conteúdo ali, seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente tava lá nos Estados Unidos fazendo projeto de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação pra informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês. Tchau. Do Sacani eu não tenho muito o que comentar, porque eu não sei o que rolou. Eu só sei que, obviamente, eu sabia que o Ciência Sem Fim tinha acabado, mas eu não sabia que tinha rolado todas essas tretas aí. Chat, se vocês gostaram desse conteúdo, comente, deixa a tua opinião, o que vocês acham, o que tá rolando. Vocês acham que o Monark tá certo, o Monark tá errado? Vocês acham que o Igor tá certo ou o Igor tá errado? Deixa aqui no comentário aqui, ó, aqui embaixo aqui, o que vocês acham sobre essa situação que tá rolando, beleza? Deixa o like de vocês aqui, se inscreve no meu canal e me siga em todas as redes sociais, YouTube, Kik, Twitch, Instagram e TikTok, @ogringo_tv ou @ogringo_tv. Lembrando que eu estou em live todos os dias lá na Twitch. Vem cá trocar um papo depois das 2, tá? Na hora que você estiver vendo esse vídeo, talvez eu já estou em live, beleza? Então você vem lá e vem trocar um papo comigo, beleza? E é isso. Obrigado, um beijo na teta direita. Fica com Deus. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Falou e fui.